falando. Deixa eu virar a chave aqui, porque vocês só querem falar do Galo e eu quero falar do Cruzeiro também. E o assunto é treinador, porque eu ouvi o Du e hoje ouvi o HG na televisão, os dois com a mesma opinião, e eu quero debater isso aqui. Du, inclusive quero que você abra falando, você disse após o jogo do Cruzeiro que você não se sente muito confortável em ficar criticando o Pepa, porque você acha que o que tem de bom foi o Pepa que conseguiu colocar ali. Mas você não acha que o Pepa precisa fazer algo de diferente ou não? O Pepa tem que manter as ideias, os jogadores é que tem que responder nessa balança, porque eu concordo em boa parte com isso. Eu também não... O Pepa merece muito mais elogios no Cruzeiro do que alguma crítica. Mas eu não acho que ele é infalível. E eu acho que nos últimos jogos ele não tem, sabe, conseguido fazer o que ele vinha fazendo. Não existe treinador infalível. Até o Guardiola é infalível. O Ancelotti é infalível. Então eu quero que você me aponte depois essas partes aí do Guardiola infalível. Não, ele é infalível também. Mas, Léo, quando eu falei que eu não me sinto confortável de pesar a mão na crítica ao Pepa nesse momento, porque eu só acho que o Cruzeiro está acima da expectativa na tabela justamente pelo bom trabalho do Pepa até aqui. O Cruzeiro tem ou tinha, mas vinha tendo um jogo coletivo muito bom, muito acima da nossa expectativa, e esse bom jogo coletivo, esse funcionamento tático do Cruzeiro, fez com que o time chegasse num ponto na tabela do Campeonato Brasileiro que ele tivesse muito conforto em relação à zona de rebaixamento, que antes do campeonato começar era o que todo mundo imaginava. Nossa, o Cruzeiro vai passar aperto pelo campeonato estadual que fez, pela limitação técnica que tem o elenco, 3 anos na Série B, menor investimento, vai ser o campeonato inteiro ali atrás, brigando para escapar, oscilando na zona do rebaixamento, fora, 3, 4 pontinhos. O Cruzeiro, em momento nenhum até agora no Campeonato Brasileiro, ele sofreu com zona de rebaixamento. Ele sequer teve próximo de zona do rebaixamento. Ele teve próximo de G4. Ele teve próximo de G6. Então, o Cruzeiro só está nessa situação, entre aspas, confortável em relação ao campeonato que a gente imaginava do Cruzeiro, que era permanência, por causa do bom trabalho do Pepa. Chega um momento que o Campeonato Brasileiro cobra. Por que toda vez a gente fala, para Campeonato Brasileiro tem que ter elenco? Campeonato Brasileiro se ganha com elenco. Copa é diferente. A hora que o Campeonato Brasileiro começa a cobrar elenco, o Cruzeiro vai patinar e está patinando. Ainda está acima da expectativa em termos de tabela. Em termos de desempenho, a regressão à média chegou. O Cruzeiro está exatamente do jeito que a gente imaginava, oscilando, perdendo jogos contra equipes de mesmo nível, às vezes de nível inferior, ganhando jogos de equipe de nível superior, porque é esse o campeonato. A gente vê o Goiás ganhando o Botafogo, a gente vê o Coritiba ganhando o Fluminense agora, a gente vê... Deixa eu só aproveitar para informar, tá 2-0 o jogo pro Coritiba, isso. Gols do Robson e do Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, que era jogador do Fluminense. Diogo Bom Gonçalves, não é? Mas aqui, concordo, Du, nessa a gente concorda sempre. Mas é um detalhe aqui, porque eu acho que o Cruzeiro teve queda, né? Os resultados, Coritiba, Goiás, jogos que ele tinha que ganhar, que eram importantes para ele ganhar, mas o Coritiba melhorou sensivelmente com a saída do Antônio Carlos Zago. E a gente tinha feito esse alerta antes do jogo Coritiba e Cruzeiro. Melhorou sensivelmente. Aí, Nath, eu vou deixar o Du terminar, mas eu vou dizer, isso é que a gente fala sobre vestiário. Mas lá era... O elenco do Coritiba não mudou. Mas lá era sacanagem, né, Léo? Não, Peraí, o que o Zago... Sabe o que o Zago fez e o que o Cudê fez? O Zago fez em português. Porque ele falou que o time não era bom, que os caras não estavam correspondendo. O Cudê também disse isso. Então, é isso que a gente fala de mudança de vestiário. Eu tô querendo falar de Cruzeiro, o Léo tá voltando no Atlético. Ele é difícil. É difícil demais. Vamos lá. Só para terminar, Léo, eu acho que no desempenho o Cruzeiro regrediu a média que a gente imaginava. O Cruzeiro vai ter dificuldade, vai oscilar bastante. Ele vai ganhar do São Paulo, ele vai fazer um bom jogo contra o Flamengo, ele vai fazer um jogo ruim contra o Goiás, ele vai ter dificuldade contra o Coritiba, porque é esse o campeonato do Cruzeiro. Acima da expectativa era aquele campeonato do Cruzeiro que em 6 rodadas iniciais ele ganhou 4. Agora, nas últimas 10, eu até acho que está um pouco pior. Ele poderia ser um pouco melhor. Mas, em termos de desempenho, ele está mais próximo, eu repito, acho que ainda está pior, do que a gente imaginava. Então, eu não me sinto confortável de falar do Pepa. Mas ele pode mudar? Cara, ele tentou mudar.
O ataque estava tendo problema, ele tirou o centroavante, ele tentou um ataque mais leve, fora de casa deu certo, em casa não deu certo, ele mexeu de novo, trouxe o Bruno para a esquerda, voltou com o centroavante, o Oliveira estava cometendo muitas falhas, ele tirou o Oliveira, colocou o Neres tomou uma suspensão, ele tentou encontrar esse meio de campo depois que perdeu o Richard e o Ramiro, tentou num primeiro momento com o Machado de primeiro volante, com o Neto Moura de primeiro volante, até achar o Jussa. Aí depois ele teve que achar o segundo volante, encontrou o Machado, o Lucas Silva chegou agora. Ah, mas o Lucas Silva tem que jogar, Cara, ele acabou de chegar. Vamos dar um tempo. Às vezes ele não entrou ainda porque ele não tem condição. O Pepa tá vendo ele no treino, a gente não. Ele tinha que ter entrado ontem. Mas por quê? Você tá vendo ele jogando dia... Ah, me falaram que ele tá treinando bem. Ah, te falaram. Você tá vendo? O Pepa tá lá vendo. Pode ser que daqui a pouco Mas o aí, Lucas se você Silva usar entre. isso aí, você nunca vai poder cornetar um treinador, porque você não vê treino. Sim, mas pode ser que daqui a pouquinho o Lucas Silva entre no momento que o Pepa achar que ele vai render e ajudar, sabe? Eu acho que o Matheus Pereira, já falei aqui que nessa janela, para mim, é uma das melhores contratações do futebol brasileiro, é um cara que vai fazer o Cruzeiro subir muito de nível. Mas estão criando uma expectativa tão grande, e a expectativa é boa do Matheus Pereira, de que no primeiro jogo ele já vai decidir tudo. E o cara tá mais de um mês sem jogar. O Cruzeiro tá trazendo o Matheus Pereira, não o Kevin De Bruyne, não. Tem que dar tempo ao tempo. Ele é ótimo, ele é muito acima da média do elenco do Cruzeiro. Ele poderia jogar em equipes que vão brigar pro título, poderia. Mas vai ter que dar um tempo pro Matheus Pereira. Ele ainda não jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele tem tempo de adaptação ao futebol brasileiro, ao jogo do Pepa, ao jogo do Cruzeiro. Há um monte de viagem longa, então tem que esperar. Não é achar que o Matheus Pereira, que vai entrar em campo pela primeira vez, vai ser o cara que jogou a Premier League, porque senão ele vai jogar 2 jogos e não entregar, vai lá, não é isso tudo não, olha o Cruzeiro errando no investimento, não é por aí. Então tem que ir com calma, tem que cobrar de jogadores também, mas do Pepa, cara, eu acho que ele tá tentando, mas o elenco é curto. Olha esse jogo agora, a hora que ele foi fazer as alterações, ele olhava pro banco, quem no banco do Cruzeiro que muda jogo? Então, mas aí, ô Nath, mais uma vez, ele tirou o Wesley. E o Wesley, que é quase sempre vaiado pela torcida do Cruzeiro, eu também recebo mensagens de torcedores do Cruzeiro invocados, porque ele sempre tira o Wesley. Ou menos entendeu? É isso que eu tô dizendo do Pepa. Eu também não acho que é motivo de ficar criticando demais o Pepa, eu concordo plenamente com o Du. Tem mais um erro dele ontem. Ele deixou o Lucas Oliveira 15 minutos. Mas vou te falar, aí o Pepa é tão bacana que ele chegou e falou, a responsabilidade é minha, eu que errei. Falou que houve um erro de comunicação, que não pode. Não, né? ele estava esperando virar o intervalo. Fala português, mas ele estava esperando virar o intervalo para ver se ele colocava um outro zagueiro ou se ele recuava alguém no meio para colocar o time. O Lucas não estava aguentando andar. Não, eu não tô. Ele correu Tô risco. falando que ele fez certo, não, tô falando o que ele pensou. E o Oliveira ainda fez um pênalti. Fez um pênalti, claro, que não foi marcado. Fez um pênalti que não foi marcado, o Goiás foi prejudicado. Eu acho que nesse ponto o Pepa teve problema. E ao tirar o Wesley também. O Wesley, dos atacantes, era o que jogava melhor. Você vai deixar a Natália falar? Claro. Ah, então tá. Vai, Nath. Eu acho que sempre sobra pro Wesley, porque existe uma questão sobre o Bruno Rodrigues, que quando você tem um único jogador, o Bruno Rodrigues é um jogador, para mim, melhor que o Wesley. E quando você tem um único jogador no seu elenco em que há um consenso ali, de uma confiança, de que ele pode fazer alguma coisa diferente mesmo, quando todo mundo está mal, a tendência é que você não mexa nele. E aí, sempre sobra para o Wesley. Mas eu não acho que deveria tirar nem o Bruno Rodrigues e nem o Wesley. Acho que ele tem que encontrar outra alternativa. O Vital, por exemplo, está muito mal e tem perpetuado, jogado os 90 minutos. Talvez a alternativa esteja, não é tirar um para colocar o outro, porque eu acho que ele pensa assim, eu tenho que tirar um atacante, não vou tirar o Bruno Rodrigues, porque o Bruno Rodrigues é o meu acima da média. Não dá pra tirar o Bruno Rodrigues, aí, um cara que faz um trem diferente. Pois é, aí eu não vou tirar o único cara que pode ter uma lucidez aqui e me ajudar, então eu vou no Wesley, o Wesley acaba sacrificado, e acho que o Wesley, inclusive, já saiu vaiado, enfim, a torcida tem uma birra, porque ele perde muitos gols mesmo, mas eu acho que o Wesley tem crédito no Cruzeiro. Ele tem se apresentado como um dos melhores jogadores do Cruzeiro, pelo menos assim, está mais tentando, que está mais fazendo o que se espera dele. Agora, eu acho que o Pepa erra em insistir em tirar um atacante. Eu mexeria em outras formas no time. Olha, você... Eu queria concordar com o Edu. Não, então concorda, porque isso é raro. Mas aqui, eu queria que você trouxesse para a mesa, porque... Você veio para BH, quando que você veio para BH, Lê? Vai fazer um ano agora, Vai fazer um ano. Você viveu muito, mas muito. Agora, eu acho que o Pepa erra em insistir em tirar um atacante. Eu mexeria em outras formas no time. Olha, você
Não, eu queria concordar com o Edu. Não, então concorda, porque isso é raro. Mas aqui, eu queria que você trouxesse para a mesa, porque você veio para BH, quando que você veio para BH, Lê? Vai fazer um ano agora, Vai fazer um né? ano. Você viveu muito, mas muito o futebol paulista. É. Então você viu muito mais o Wesley do que a gente, entrando em jogos do Palmeiras. Você viu mais o próprio Vital, a última passagem dele no Corinthians e tudo. Então, esses caras são caras que eles realmente podem acontecer no Cruzeiro, ou o Vital teve um momento, porque a impressão que eu tenho do Vital é essa, tipo, acende, apaga, acende, foi a carreira toda assim. E o Wesley, ele entrava no time do Palmeiras, mas ele entrava. Então, queria que você desse um depoimento aí com mais conhecimento sobre esses caras. Eu acho que a avaliação do Wesley está muito pela relação custo-benefício, ele custou muito. Então a torcida tem uma expectativa que ele seja o melhor do time e que ele decida os jogos. Mas ele tem Esse capacidade para com isso? o Matheus Pereira, cara. Exatamente. Eu acho que não tem essa capacidade. Eu acho que ele é um jogador que pode jogar mais do que ele está jogando. Você não acha, você acompanhou ele no Palmeiras, que a gente fala do Bruno Rodrigues sacrificado, centralizado, o Wesley na direita, ele não rende mais na esquerda? Rende. Você sabe que o Wesley chegou a ser reserva do Rony. Eu lembro. Como centroavante. Talvez o na Wesley final do seja o mais Paulista ele jogou como sacrificado, né? centroavante. Talvez o Wesley seja o mais sacrificado. É que no começo eu não via nem essa vontade que o Wesley tá tendo agora, tá demonstrando e tá mesmo. Eu não via nem isso nele no começo, né? Até porque ele teve problema com o Pesolano e tal, não sei o quê. Então acho que ali a expectativa do Wesley, ela ficou muito maior por causa do quanto ele custou, né? O Vital, eu acho que o Vital não é para ser o jogador mais criativo do time e ele tem essa função. Eu acho que tem a ver um pouco com o meio-campo. A gente viu o Vital jogar suas melhores partidas quando ele tinha ali o Ramiro e o Richard, que são caras que ajudam. O Ramiro, ele salva muito. Ele salva o lateral, porque ele aparece para jogar, ele salva o meia, sabe? Ele dialoga com o centroavante. O salva que você diz é o cara que se apresenta para jogar o tempo todo. Dá uma clareada no jogo. Ele não é craque, mas ele é muito mais jogador que o Machado. Muito mais. E muito mais tático muito mais. também, né? E aí que eu acho que entra um pouquinho dessas limitações. O Vital mal, ele é a melhor opção do meio-campo do Cruzeiro. Quem que é a outra opção? Não tem, seria o Nicão, mas o Nicão... não tem. Então eu acho que é essa limitação que eu me refiro. E ainda falando do meio-campo, acho que assim, tem caras que você não... que sabe que não são brilhantes tecnicamente, e o Jussa e o Machado, eu acho que todo mundo sabe que não são, mas que eles estão fazendo deles, estão fazendo bem feito. Uma hora, essa limitação, ela grita. E aí que você precisa do jogador mais qualificado. Essa é a diferença. O cara que não é tão bom jogador, ele se sustenta por algumas rodadas. Mas uma hora a casa dele cai, porque ele continua sendo ele. Então, acho que qualificar esse meio-campo pode ser a salvação para o ataque, pode ser a salvação para o Vital. E eu acho que sim, o Lucas Silva tem que jogar nesse time. Eu tô muito curiosa para ver se o ataque do Cruzeiro vai render mais quando o Matheus Pereira estiver encaixado no time. Não tem dúvida, Nath. Eu tô muito curiosa. A gente cobra muito do Gilberto, com razão, porque tá devendo. O Henrique Dourado, eu nem confesso que eu nem tinha muita expectativa, mas do Gilberto eu tinha. Tá? O Gilberto tem sido muito frustrante no Cruzeiro, porque o Gilberto é um bom centroavante. É porque eu digo isso porque ele reclamou, né? Ele falou na entrevista. Mas aí... Eu ouvi você falar na querendo TBB. bola só para empurrar pro gol também é mole. Não, tem que participar da produção ofensiva. Só que eu acho que o meio-campo, as críticas que o ataque muitas vezes recebe, Nath, é fruto muito do meio-campo. Sim, o Gilberto deveria receber mais bolas, sim, mas assim como o Bruno, assim como o Wesley, assim como o próprio Vital. Não tá funcionando para ninguém. E a galera tá tentando se virar. Agora, se o centroavante só quer a bola para empurrar pro gol, esse cara não existe mais no futebol. Mas eu acho injusto falar isso do Gilberto. Eu passei ontem assistindo o jogo. Sabe quando você... Participou o tempo inteiro. Participou o tempo inteiro. Eu não tô dizendo que ele não participa. Ele estava essa declaração de que a bola não chega... E não tá chegando não mesmo. Tá mas o trabalho dele tá sendo bem feito? Mas, Léo, ele é um centroavante. E ontem, ele teve um momento que ele foi buscar a bola com o William antes da linha do meio campo. O Gilberto não tem que fazer isso. Porque aí se a bola chegar lá e ele não estiver lá para finalizar, nós vamos falar, uai, mas cadê o homem de referência dentro da área? Mas várias vezes essa bola passou lá, Nath, Sim, e ele não tava. Ele não vive um bom momento. E eu acho que a gente tem que ser também assim. Ele falou, lá, tá reclamando, ele só quer empurrar. Não, eu não acho que o Gilberto só queira empurrar. Eu acho que ele tem feito
o possível para, de alguma forma, contribuir. Só que também a fase é tão ruim que nada que ele tem feito tem dado certo. E é por isso que eu estou muito curiosa, porque o Matheus Pereira é aquele cara que ele tem alternativa para fazer as duas coisas. Ele tem bola para ele pegar e decidir, e ele tem bola para servir os companheiros. Ele tem qualidade para fazer as duas coisas. Então, eu espero um crescimento do setor ofensivo do Cruzeiro, quando o Bruno Rodrigues tiver alguém para dialogar, quando o Wesley tiver alguém, caso os dois joguem juntos, e quando o Gilberto tiver alguém vindo de trás com mais qualidade para oferecer a bola para ele. Eu só não acho que eu vi muito torcedor falando de ontem para hoje, que o Gilberto está reclamando que ele quer bola só para empurrar. E ele teve bola só para empurrar e errou, mas que ele tem buscado, que ele tem andado o campo todo, que ele tem chegado lá no Vital, que ele tem chegado lá no Marlon, que ele tem chegado lá no William, isso ele tem. Quantos tem mais de 2 meses que o Cruzeiro está jogando mal? Tem? Mais 2 não, né? Não. Porque tem mais de 2 meses que o Gilberto não faz um gol. Então a culpa não é só dele. Não, mas eu tô dizendo, quando o Cruzeiro criava muito, ele perdia os gols. E aí ninguém Foi pro banco por causa disso. chegou na entrevista e falou assim, mas também a gente cria e a turma lá da frente perde. Isso que eu tô dizendo. Eu nunca achei que o Cruzeiro criou muito. Criava, Du. Não, muito teve não. jogo que o Cruzeiro teve 30 finalizações, Teve jogo, 20 e tantos. teve jogo, mas o Cruzeiro nunca E foi um time nem que aí criou o Gilberto estava fazendo os Eles gols. foram pro banco por causa disso. Não estava fazendo os gols. E o que eu tô dizendo é, aí você não viu ninguém, cara. Você não viu o Bruno Rodrigues, que criava, o próprio Wesley, ou o Vital, quando estava bem, virar e falar assim, pô, mas a gente cria, só que a turma lá da frente não tá fazendo gol. Ô, Léo. Eu não acho legal, Nath, isso não repercute. Legal. O cara falar assim, mas a bola também não chega lá pra mim. Migão, isso aí você resolve lá dentro. Pros outros caras, o que isso parece? Você está reclamando dos seus companheiros, Não, cara. isso eu concordo com você. Mas o que eu estou tentando dizer, eu acho que hoje, inclusive, eu não tenho me conseguido me fazer compreender. Depois nós vamos chegar lá no vestiário, inclusive, depois. Você tem um minuto, Não, nem vai ser nem aqui, vai ser depois. Mas, assim, o Gilberto é um problema, é fato. O Cruzeiro tem um problema no seu meio campo. É porque eu acho que tem gente acreditando o problema do Cruzeiro só as pessoas que não fazem o gol. Mas a engrenagem do Cruzeiro no meio campo não está funcionando, entende? Eu é isso que eu concordo quero com você dizer. nisso, eu Porque eu concordo. vi muita gente falando assim, o problema é só o Gilberto. Gente, o Gilberto foi pro banco, merecidamente. Ele tem errado muito mais do que a cota dele de paciência permite. Isso é um fato, mas o Cruzeiro precisa qualificar o seu meio campo e está qualificando. Matheus Pereira não chegou? O Cruzeiro identificou o problema como nós identificamos. Senão ele não estava trazendo um meia armador, ele estava trazendo um lateral esquerdo. Mas olha só. Comentou-se um atacante. Olha o gol que o Bruno Rodrigues perdeu na Copa do Brasil. Olha o gol que o Stênio perdeu em Porto Alegre. Olha o gol que o Wesley perdeu em Porto Alegre. Olha o gol que os atacantes todos estão perdendo, cara. Não é só o Mas o Gilberto centroavante. finaliza melhor que esses Sim, caras, sim, ele entendeu? finaliza. Sabe que a gente teve Eu não tô discussão sobre o defendendo o Paulinho? Gilberto. Eu cobro do Gilberto porque eu acho que o Gilberto tem capacidade para ser muito, mas muito melhor. Não é cara. uma defesa. Ele tá numa fase. A fase do Gilberto é tão ruim que o gol que ele fez, o jogo tava parado e ele tomou o terceiro cartão. Cara. Mas ela não tem chegado limpa para ele, não. Vamos lá, turma. O Everton Guimarães já está aqui no estúdio. Vem aí o Bastidores. Valeu, Ale. Valeu. Valeu, Nath. Valeu, Léo. Du. O HG já